Olá, muito bom dia para você. O presidente Jair Bolsonaro participa a partir de agora de um evento que marca a promoção de oficiais generais do Exército Brasileiro. Vamos acompanhar ao vivo, direto do Clube do Exército, aqui em Brasília. Eduardo Ramos Batista Pereira, ministro de Estado, chefe da Casa Civil. General de Exército Walter Souza Braga Neto, ministro de Estado da Defesa. General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. General de Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército. General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, chefe do Departamento-Geral do Pessoal e comandante do Exército designado. Excelentíssimo senhor General de Brigada Eliezer Girão Monteiro Filho, deputado federal. E do senhor segundo-tenente de Carlos Bernardino, adjunto de comando do Exército. Serão prestadas as honras militares ao presidente da República. A presente solenidade destina-se a realizar a imposição da Ordem do Mérito Militar, a entrega do bastão de comando, da apostila de carta-patente e da carta-patente aos oficiais generais promovidos em 31 de março de 2021. A imposição da medalha Exército Brasileiro nos oficiais generais de Exército promovidos, bem como a entrega de espada aos generais de brigada. Posicionada à frente da tribuna das autoridades, registramos a presença da invicta espada do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A espada de Caxias foi doada pelo povo brasileiro após seu regresso vitorioso da campanha da Tríplice Aliança. Este gládio invicto materializa a gratidão da nação a este destacado líder militar, símbolo de bravura, descortino e bondade, que nunca hesitou em atender ao chamado da pátria nos graves momentos da vida nacional, pacificando ânimos exaltados nas lutas internas e liderando as forças brasileiras e aliadas em guerras externas. Caxias, seu exemplo de fidelidade aos valores da nacionalidade e de inteira dedicação à pátria, permanece vivo entre nós. Em atitude solene, convidamos todos a cantar o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
Convidamos todos a ocuparem seus assentos. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a Constituição Federal, resolveu promover, a contar de 31 de março de 2021, ao posto de general de Exército, os generais de divisão Guido Amin Naves e André Luiz Novaes Miranda. Ao posto de general de divisão, os generais de brigada Eduardo Volsky, João Alberto Redondo Santana, José Ricardo Vendramin Nunes e Pedro Celso Coelho Montenegro. Ao posto de general de brigada, o coronel do Serviço de Intendência, Guilherme Louro Braga. O coronel de Engenharia, Jorge Luiz Abreu do Ode Almeida Filho. O coronel de Infantaria, Carlos José Rocha Lima. O coronel de Artilharia, Moisés da Paixão Júnior. O coronel de Artilharia, Luciano Antônio Sibinel. O coronel de Cavalaria, Carlos Vinícius Teixeira de Vasconcelos. O coronel de Infantaria, Márcios Cardoso Neto. O coronel do Serviço de Intendência, Carlos Alexandre Duarte de Lima. O coronel engenheiro militar, Alexandre Martins Castilho. E o coronel médico, Roosevelt Loubach de Carvalho. Esta solenidade obedece a um cerimonial que simboliza a importância da investidura do oficial general como chefe militar, enfatizando os vínculos que o unem ao passado e ao futuro da instituição. O general de Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos, chefe do Estado-Maior do Exército, fará, em nome do Exército Brasileiro, a saudação aos oficiais generais promovidos. Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República, senhor general de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, senhor general de Exército Walter Souza Braga Neto, ministro de Estado da Defesa, senhor general de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, senhor general de Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército Brasileiro, senhor general de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, chefe do Departamento Geral do Pessoal e comandante do Exército designado, excelentíssimo senhor general de brigada Eliezer Girão Monteiro Filho, deputado federal, senhores integrantes do alto comando do Exército, senhores oficiais generais, senhoras e senhores, permitam-me inicialmente cumprimentar os generais de Exército recém-promovidos, Amin e Novaes, e os senhores generais de divisão também recentemente promovidos, Volsky, João Alberto, Vendramin e Montenegro. Senhores generais de 31 de março de 2021, por delegação do nosso comandante, general Edson Leal Pujol, e com a alegria desta gratificante e honrosa missão que me é conferida, dirijo-lhes estas palavras de saudação em nome do invicto Exército Brasileiro. Como sabem, a justa ascensão ao generalato, após rigoroso processo conduzido pelos integrantes do alto comando do Exército, exigirá dos senhores ainda maiores responsabilidades. Foi com essa perspectiva que se deu a escolha, recomendando que a visão holística e de longo prazo prepondere sobre a conjuntura passageira, pois os senhores serão os responsáveis por liderar a força terrestre do futuro. Caros generais de brigada Braga, Ode Almeida, Rocha Lima, Paixão, Sibinel, Vinícius, Márcios,
Duarte, Castilho e Roosevelt. As dificuldades do momento, especialmente as provocadas pela pandemia que assola o planeta, determinam restrições ao formato desta cerimônia e impedem o comparecimento da família militar. Assim, solicito estender aos seus familiares e amigos próximos, partícipes da vitória que os senhores alcançam, os cumprimentos e os votos de felicidades que ora lhes apresentamos. Os senhores atingiram o círculo culminante da escala hierárquica militar, fruto de um trabalho dedicado e constante, que serve de estímulo para seus companheiros de farda e motivo de justo júbilo para todos nós. Marcando este momento, os senhores recebem hoje a espada de oficial general. Utilizada por muito tempo para o combate individual, a espada se tornou um instrumento mítico, representativo não apenas da autoridade militar, mas também das virtudes próprias do homem que tem a guerra por ofício, como a honra, a bravura e a justiça. A espada de general simboliza o reconhecimento da nação ao valor daqueles que põem suas vidas a serviço da pátria, no esforço diuturno de defender a integridade do território do nosso país e as suas instituições. Exatamente por isso, temos o dever de reverenciar os feitos gloriosos daqueles que efetivamente a empregaram, delimitando, unindo e pacificando o Brasil. Ao cingi-la, os compromissos sagrados prestados ao longo da carreira são reafirmados, tendo sempre como modelo os exemplos admiráveis do nosso insigne patrono, o Duque de Caxias, que somente a desembainhou em defesa do nosso país e do nosso povo. A importância histórica do patrono do Exército se espraia no cotidiano da população brasileira, a ponto do vocábulo Caxias receber um significado próprio nos mais renomados dicionários da língua portuguesa. Caxias, aquele que cumpre com extremo rigor suas obrigações e responsabilidades. 2, aquele que, como líder, chefe ou responsável, exige de seus subordinados o máximo de aplicação, empenho ou eficiência. A virtude personificada por Caxias já mereceu também, por parte do Comandante Supremo das Forças Armadas, uma referência especial por ocasião do Dia do Soldado de 2020. Naquela ocasião, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez citação à famosa frase proferida pelo Duque, que, sendo ele do Partido Conservador, mas compromissado com a pátria, ao ser convidado pelo imperador Dom Pedro II para ser o comandante em chefe na Guerra da Tríplice Aliança, assim declarou: aceito o convite, a minha espada não tem partido. Outro personagem marcante da nossa história, que bem caracterizou o simbolismo da relação entre a espada e o Estado, foi Rui Barbosa, que, em edição do Diário de Notícias de 13 de maio de 1889, relativa ao primeiro aniversário da abolição da escravatura, assim se referiu: espada redentora, tu cresceste no horizonte da pátria, grande, luminosa, serenadora entre as ameaças de tempestade, como a curva do arco-íris, o sinal da aliança entre a nação, o escravo e o soldado. Desde então, incorreste na desconfiança e nas perseguições, mas nos corações das classes populares que te viram cintilar, ao lado do direito inerme, asseguraste laços de fraternidade, que te hão de associar para sempre às conquistas civis do nosso progresso, à transformação liberal das nossas instituições. Essa citação constou de sucessivas edições do Noticiário do Exército, comemorativa das promoções de generais ao longo da década de 1980, comprovando a solidez das palavras escritas. Senhores generais de brigada recém-promovidos, o Exército que os senhores passarão a liderar dentro em breve está alicerçado em bases firmes, tanto morais quanto profissionais, mas não é um organismo imutável. Ao contrário, evolui constantemente. Nesse progresso, cuidem para que os seus soldados, elemento principal do combate, sejam guardiões da vocação principal
da nossa instituição, a defesa da pátria. Neles, a destreza técnica e a habilidade para a refrega devem continuar amparadas nas rígidas bases da hierarquia e da disciplina e na prática dos valores morais mais caros à nossa sociedade. Sejam exemplos na ação e no pensamento. O general encontra suas grandes inspirações no saber, no descortino, na objetividade, na simplicidade, na verdade, na justiça, na dedicação, no entusiasmo, na coragem e no espírito de renovação. Essas qualidades, praticadas com honestidade de propósitos, constituirão referências para seus subordinados. Os senhores, soldados experimentados e forjados na têmpera de mais de 30 anos de dedicado serviço, nos trazem grandes expectativas. Com a espada de general, lhes é transmitida também a confiança da nação brasileira. Ao cumprimentá-los, hoje, como líderes de elevadas responsabilidades, renova-se a certeza de um exército forte e coeso. Deus os abençoe, guie e proteja em defesa da pátria Brasil. Neste momento, será realizada a imposição da Ordem do Mérito Militar nos graus Gran Cruz, Grande Oficial e Comendador, a imposição da medalha Exército Brasileiro nos oficiais generais de Exército promovidos e também a entrega do bastão de comando e da carta patente aos oficiais generais promovidos em 31 de março de 2021. Convidamos o comandante do Exército, o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, o comandante de Operações Terrestres e o chefe do Estado-Maior do Exército, oficiais generais paraninfos, a realizarem a imposição das condecorações. O presidente da República, grão-mestre da Ordem do Mérito Militar, resolveu promover no quadro ordinário do Corpo de Graduados Efetivos da Ordem do Mérito Militar, no grau Gran Cruz, os generais de Exército Guido Amin Naves e André Luiz Novaes Miranda. No grau Grande Oficial, os generais de divisão Eduardo Volsky, João Alberto Redondo Santana, José Ricardo Vendramin Nunes e Pedro Celso Coelho Montenegro. No grau Comendador, os generais de brigada, Guilherme Louro Braga, Jorge Luiz Abreu do Ode Almeida Filho, Carlos Jorge Rocha Lima, Moisés da Paixão Júnior, Luciano Antônio Sibinel, Carlos Vinícius Teixeira de Vasconcelos, Márcios Cardoso Neto, Carlos Alexandre Duarte de Lima, Alexandre Martins Castilho e Roosevelt Loubach de Carvalho. A medalha Exército Brasileiro, imposta nos generais de Exército Amin e Novaes, foi instituída pela portaria do comandante do Exército número 219, de 14 de março de 2016, destinada a distinguir cidadãos e instituições civis, brasileiras ou estrangeiras, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.
Convidamos todos a tomar atitude de respeito. Os paraninfos e os agraciados saudarão a bandeira nacional. A bandeira do Brasil, conduzida pelo 2º-tenente Davi Matos Teixeira, do Batalhão da Guarda Presidencial, retirar-se-á. Os paraninfos retornarão aos seus lugares. Convidamos todos a ocuparem seus assentos. O presidente da República fará uso da palavra. Realizando sonhos, atingindo objetivos. É muito bom e confortável ser o chefe supremo das Forças Armadas, tendo ao seu lado homens e mulheres com a formação dos senhores, com o comprometimento de bem servir a pátria, mesmo com o sacrifício da própria vida. Muitos de nós não esperávamos estar aqui, mas é a vida, é o destino de cada um de nós. E o nosso compromisso, cada vez, cala mais alto na nossa alma. Somos uns privilegiados por ocuparmos essas posições. O nosso exército, tradição, o nosso exército de respeito, de orgulho, bem como reconhecido por toda a nossa população, representa para o nosso Brasil uma estabilidade. Nós atuamos dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Devemos e sempre agiremos assim. Por outro lado, não podemos admitir quem, porventura, queira sair deste balizamento. Os momentos são difíceis. Vivemos uma fase um tanto quanto imprecisa, mas temos a certeza, pelo nosso compromisso, pela nossa tradição, sempre teremos como lema a nossa bandeira verde e amarela e a nossa perfeita sintonia com os desejos da nossa população. Assim agiremos. Senhores oficiais recém-promovidos, senhores generais promovidos também, estamos cientes, estamos tranquilos pela responsabilidade dos senhores. Essa promoção
31 de março, é um marco na vida de cada um dos senhores, que temos a certeza de que juntos levaremos o nosso país a um bom destino. Neste momento, agradeço o alto comando pela escolha dos senhores. Agradeço ao meu Exército Brasileiro, o qual ainda integro, ao nosso Exército Brasileiro, por este momento. Temos certeza que venceremos os desafios e cada vez mais colocaremos o Brasil no local de destaque que ele bem merece. Muito obrigado a todos e o nosso Brasil e Deus sempre acima de tudo. Convidamos os generais de Exército Amin e Novaes a ocuparem, pela primeira vez, o local destinado aos integrantes do Alto Comando do Exército. Convidamos os generais de divisão promovidos a ocuparem seus lugares. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a Constituição Federal, resolveu promover ao posto de general de brigada a contar de 31 de março de 2021, Guilherme Louro Braga, natural do Rio de Janeiro, filho de Jorge de Souza Braga e Maria da Glória Louro Braga. Sua primeira comissão como oficial general será a de diretor de contabilidade em Brasília. É casado com a senhora Cláudia da Silva Klein Braga e tem um filho, Pedro Henrique. Jorge Luiz Abreu do Ode Almeida Filho, natural de Pires do Rio, Goiás, filho de Jorge Luiz Abreu do Ode Almeida e Gladida Silveira Leite do Ode Almeida. Sua primeira comissão como oficial general será a de chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Norte, em Belém, no Pará. É casado com a senhora Maria Lidovina Toledo Ode Almeida e tem 2 filhos, Marcelo e Rafaela. Carlos José Rocha Lima, natural de Souza, Paraíba, filho do 3º sargento do Exército, Joaquim Rocha Lima e Cecília Pereira de Lima. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Natal, Rio Grande do Norte. É casado com a senhora Meire Rivanda Alencar Rocha Lima e tem 3 filhos, Mateus, Sofia e Carlos Júnior. Moisés da Paixão Júnior, natural de Recife, Pernambuco, filho do capitão músico da Aeronáutica Moisés da Paixão e Valdeni Bento da Paixão. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da Artilharia Divisionária da 3ª Divisão de Exército, em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. É casado com a senhora Sônia Alexandre Ribamar da Paixão e tem 4 filhos, Mateus, Lucas, Isabela e Felipe. Luciano Antônio Sibinel, natural de Jundiaí, São Paulo, filho de José Antônio Sibinel, em memória, e Palmira Sibinel. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército em Niterói, Rio de Janeiro. É casado com a senhora Débora Machado Forte Sibinel e tem 3 filhos, Marina, Marco Antônio e João Vitor. Carlos Vinícius Teixeira de Vasconcelos, natural de Crateús, Ceará, filho do capitão do quadro auxiliar de oficiais, Carlos Alberto Coelho de Vasconcelos e Maria Ivonete Teixeira de Vasconcelos. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Bagé, Rio Grande do Sul.
É casado com a senhora Ana Lúcia Ortiz Rosa de Vasconcelos e tem 2 filhos, Gabriela e Felipe. Márcios Cardoso Neto, natural de Ipameri, Goiás. Filho do capitão do quadro auxiliar de oficiais, Lázaro Ferreira Neto e Vânia Terezinha Cardoso Neto. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, em Tefé, Amazonas. É casado com a senhora Major Dentista do Exército Brasileiro, Renata de Castro Monteiro Neto, e tem 2 filhas, Gabriela e Isabela. Carlos Alexandre Duarte de Lima, natural do Rio de Janeiro, filho de Edson Barbosa de Lima e Neuza Duarte de Lima. Sua primeira comissão como oficial general será a de diretor de Planejamento e Gestão Orçamentária do Departamento Geral do Pessoal, em Brasília. É casado com a senhora Elizabeth Hervate Rocha de Lima e tem um filho, João Vitor. Alexandre Martins Castilho, natural do Rio de Janeiro, filho de Jorge Rodrigues Castilho e Zenaide Martins Castilho. Sua primeira comissão como oficial general será a de chefe do Centro de Avaliações do Exército, no Rio de Janeiro. É casado com a senhora Adriana Baião Castilho e tem 2 filhos, o aspirante a oficial Bruno e Rafael. Roosevelt Loubach de Carvalho, natural de Manhuaçu, Minas Gerais. É filho de José de Carvalho e Lenir Loubach de Carvalho. Sua primeira comissão como oficial general será a de diretor do Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. É casado com a senhora Ana Cláudia Rocha Azeredo de Carvalho e tem 2 filhos, Jéssica e Vitor. A solenidade de entrega da espada de general obedece a um cerimonial que simboliza a importância da investidura do oficial como chefe militar, enfatizando os vínculos que o unem ao passado e ao futuro da instituição. A espada de general é um símbolo que envolve o compromisso e a tradição. O compromisso é tácito, firmado pessoalmente pelo general e assinala a sua posição hierárquica no mais alto círculo de oficiais da Força Terrestre. O cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, que conduz a espada do general promovido, está portando em seu uniforme histórico o espadim, reprodução em miniatura da gloriosa espada do Duque de Caxias. Neste momento, evoca-se a renovação dos ideais uma vez assumidos na Academia Militar das Agulhas Negras e a preservação das tradições do Exército Brasileiro. Os seguintes oficiais generais paraninfos realizarão a entrega das espadas aos generais promovidos. General de Exército, Marco Antônio Freire Gomes, paraninfo do General Braga. O portador da espada é o cadete do Serviço de Intendência, João Flávio Belchior Rolim. General de Divisão Antônio César Alves Rocha, paraninfo do General Ode Almeida. O portador da espada é o cadete de Engenharia Luiz Henrique Mendes e Silva. General de Exército José Luiz Dias Freitas, paraninfo dos generais Rocha Lima e Paixão. Os portadores de suas espadas são os cadete de infantaria Marco Antônio Barbosa de Abreu Filho e o cadete de artilharia Guilherme Alves da Cruz, respectivamente. General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, paraninfo dos generais Sibinel e Vinícius. Os portadores de suas espadas são o cadete de artilharia João Vitor Lima Freitas Mota e o cadete de cavalaria João Pedro Castro Brum Silva Gomes, respectivamente. General de Exército Manuel Luiz Narvaz Pafiadache, paraninfo do general Márcios. O portador da espada é o cadete de infantaria Salomão Souza Rodrigues. General de Divisão Aires de Melo Jurema, paraninfo do general Duarte. O portador da espada é o cadete do Serviço de Intendência Aquile Augusto Cunha Ferreira. General de Divisão Decílio de Medeiros Salles, paraninfo do General Castilho. O portador da espada é o cadete de artilharia Diógenes dos Santos Galvão. General de Brigada Paulo Sérgio Iglesias, paraninfo do General Roosevelt. O portador da espada é o cadete de material bélico Luiz Felipe Basso Bonazza. Convidamos os paraninfos a realizarem a entrega da espada aos oficiais generais promovidos.
O Presidente da República, o Vice-Presidente da República, o Ministro de Estado da Defesa e o Comandante do Exército ocuparão seus lugares para receber a apresentação dos oficiais generais de brigada recém-promovidos.
retornarão aos seus lugares. Os oficiais generais de brigada promovidos receberão pela primeira vez as honras previstas no cerimonial castrense, que assinalam as suas presenças nas organizações militares das Forças Armadas. Estas honras serão prestadas apenas pelos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Solicitamos todos a tomarem atitude de respeito. Com esta continência, reverencia-se o início da trajetória militar, na condição de cadete, para o novo oficial general que ingressa no mais alto círculo da hierarquia militar, como general de brigada do Exército de Caxias. Ao exórdio, somente os oficiais generais promovidos farão a continência individual. Convidamos todos a ocuparem seus assentos. Neste momento, os cadetes conduzirão as esposas dos oficiais generais de brigada recém-promovidos para os cumprimentos.
Convidamos os oficiais generais de Exército e de divisão recém-promovidos, acompanhados de suas esposas, a retornarem às suas posições. O comandante do Exército convida o presidente da República para, acompanhado do vice-presidente da República, do ministro de Estado da Defesa e dos integrantes do alto comando do Exército, cumprimentar os oficiais generais promovidos. Solicitamos aos demais convidados que permaneçam sentados até o término da solenidade.
Convidamos as autoridades a retornarem aos seus lugares. O comandante do Exército agradece às autoridades e aos convidados que, com suas presenças, abrilhantaram esta cerimônia. Está encerrada a presente solenidade. A todos, um bom dia. Essa foi a cerimônia de promoção dos oficiais generais do Exército Brasileiro. O evento, que já é tradição, simboliza o reconhecimento pelo profissionalismo e dedicação dos militares. O chefe do Estado-Maior do Exército, o general Amaro, destacou em discurso que os generais oficiais promovidos receberam a espada que simboliza a defesa da pátria. O ato também simboliza a confiança da sociedade brasileira no Exército. O presidente Jair Bolsonaro participou da homenagem, reforçou a importância de poder contar com esses homens e mulheres que colocam a vida em favor do Brasil. Bolsonaro também falou sobre a fase difícil que o país passa e disse que a união levará o Brasil a um destino melhor. Essas e outras informações você acompanha nas nossas redes sociais e também ao longo da nossa programação, aqui da TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você e até a próxima.